Boa noite, meus irmãos. Mais uma quarta-feira, estamos aqui para continuar os nossos estudos. Vamos iniciar a nossa reunião, então, com a leitura do Evangelho. Caiu para nós o capítulo 7, Bem-aventurado os pobres de espíritos. Nós vamos ler aqui o tópico 11, o item 11, orgulho e a humildade, como instrução dos Espíritos. Que a paz do Senhor esteja convosco, meus caros amigos. Venho até vós para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Os pobres espíritos que outrora habitavam a terra, Deus atribui a missão de vir esclarecer-vos. Bendito seja pela graça que vos concede que podemos ajudar em vossos aprimoramentos. Que o Espírito Santo me esclareça e me ajude a tomar minha palavra compreensível e me dê a graça de colocá-la ao alcance de todos. Todos vós encarnados, que estáis aflitos e procurais a luz, que a vontade de Deus me ajude para fazer essa luz brilhar aos vossos olhos. A humildade é uma virtude muito esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados, poucos são seguidos. E, no entanto, podeis ser caridosos para o vosso próximo sem a humildade. Não, pois esse sentimento nivela os homens, diz-lhes que são irmãos, que devem ajudar-se entre si e conduzirem-se ao bem. Sem humildade, enfeitar-vos de virtude que não tendes, como se usasseis uma roupa para esconder as deformidades de vosso corpo. Relembrai aquele que vos salva, relembrai sua humildade, que o fez tão grande e o que pôs acima de todos os profetas. O orgulho é terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que títulos e riquezas são recompensas dadas a seu mérito e que sua essência é mais pura que a do pobre. Acreditam que isso lhes é devido e é por isso que, quando Deus lhes tira o que tem, acusam-no de injustiça. Risão e cegueira! Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo do rico? O Criador fez duas espécies de homens? Tudo o que Deus faz é grande e sábio. Nunca lhes atribuais as ideias concebidas por vossos cérebros orgulhosos. Rico, enquanto dormes sob teus aposentos dourados ao abrigo do frio, não sabes que milhares de teus irmãos, que valem o mesmo de ti, jazem sobre a palha? O infeliz que suporta a fome não é teu igual? A essa palavra teu orgulho se revolta, bem sei. Consentirias em dar-lhes esmola, mas nunca em apertar-lhes fraternalmente a mão? Que, dizes, eu saído do sangue nobre, grande da terra, serei igual a esse miserável que veste farrapos? Vã filosofia de pretensos filósofos? É verdade que o vosso vestuário, em que nada se assemelha? Mas, que se despisse a ambos, que diferença haveria entre vós? A nobreza do sangue, dirás. Mas a química não encontrou diferença entre o sangue do grande nobre e do pobre plebeu, entre o senhor e do escravo. Quem te diz que eu também
não foste miserável e infeliz como ele? Quem não dissestes, quem não pedistes esmola? Que não a pedirás um dia àquele mesmo que hoje desprezaras? São eternas as riquezas? Não terminam com o corpo o envoltório perecível de seu espírito? Ó, volta-te humildemente a ti mesmo. Lança enfim os olhos sobre a realidade das coisas deste mundo, sobre o que faz a grandeza e a inferioridade no outro. Pensa que a morte não te poupará mais que ao outro? Que os títulos não te perseverarão dela? Que ela poderá atingir-te amanhã, hoje e em uma hora? E se te sepultas em teu orgulho, ó, então eu lamento, pois serás dignos de piedade. Então vamos ficar com esse trechinho aqui pequeno para a gente refletir sobre o orgulho e a humildade, bastante complicado para nós ainda, né? E vamos passar a nossa prece. Então vamos elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, agradecermos por mais essa oportunidade, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, estudando os Teus ensinamentos, as Tuas leis, suplicando a esses benfeitores que em Teu nome possa, Senhor, dar toda a luz necessária a cada um de nós, para que possamos, sobre a Sua reflexão, promovermos as mudanças a que faz necessário em cada um. E que possamos, Senhor, entender e compreender os Teus ensinamentos com esta mudança. Que a Tua luz prevaleça sobre todos nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, continuando aqui o nosso estudo das obras do nosso irmão iluminado André Luiz, né? O mundo maior, nós estamos vendo o capítulo 11 sobre o sexo. Vamos continuar aqui então. Então, na última quarta-feira nós havíamos comentado sobre as estações em que o André Luiz define, né, como sendo as virtudes em que Deus, em que Jesus nos concede, para que nós possamos transitar entre elas, né, de um extremo ao outro, e drenar as nossas energias em que nós a desequilibramos em uso, né, de forma errada a nossa sexualidade. Então, André Luiz comenta que como, né, a natureza que constitui toda a criação divina, e dentre ela nós estamos presentes, nos fornece, né, essas estações para que nós possamos caminhar entre elas, né, drenando as energias, e isso com entendimento, com compreensão, com drenagem, com experimentação ao longo de quantas existências forem necessárias. E isso a gente já viu que não são poucas, são muitas, chegando a séculos, a milênios, para que a gente possa drenar e melhorar um pouquinho, né, essas nossas condições. Então dá para perceber o quanto nós nos comprometemos diante da nossa sexualidade. E hoje nós vamos ver aqui que aquele irmão que não se percebendo e não se dando conta desses ensinamentos, da própria natureza de perfeição que cada um de nós existe em estado latente, não dando vazão a externar, a drenar essas energias de forma a que ela se converta
em equilíbrio, em harmonia, no nosso campo energético ou perispiritual, André Luiz agora vai passar a nos mostrar como nós, nessas nossas trajetórias, diante das nossas escolhas, né, e aí usando o nosso livre-arbítrio, a nossa vontade, o nosso desejo, nós nos perdemos também, né, num outro ponto de análise diante dessas nossas reencarnações. E muitas das vezes nos achando em determinadas situações, o quanto nós percebemos isto, né, muito frequentemente no meio da família, da sociedade, em que nós ali estamos treinando ou buscando o nosso aprendizado através da experimentação. Então ele destaca aqui alguns pontos que a gente vai tentar passar e comentar. Então ele fala aqui, devido à incompreensão sexual, incontáveis crimes campeiam na Terra, determinando estranhos e perigosos processos de loucura. Então nós vimos anteriormente que a loucura, o desequilíbrio mental e as suas várias nuances, né, para um comprometimento maior ou dentro da sua forma mais serena, ela é que é o grande responsável pela drenagem dessas energias que nós comprometemos, né, no nosso passado com desvios diante da nossa sexualidade. A forma e as várias nuances em que a loucura nos acomete é uma das formas mais destacadas pelo André Luiz. É claro que tem as formações físicas, né, e anatômicas diante da sexualidade, de conformações de fenótipos, e várias outras situações morfológicas, mas o que mais nos compromete é esses estados de demência, de loucura e desequilíbrio psíquico que nós nos perdemos diante deles. E esses que são os mais comprometidos e mais dificilmente drenados e recuperáveis diante das nossas limitações. Então, ele cita que de quando em quando uma ou outra vítima procura um hospital de loucos, de dementes, de alienados e submete a tratamento médico, como aquele operário que traz à oficina de conserto seu instrumento danificado. Então a gente sabe que não é no corpo físico ou no próprio instrumento que se encontra a causa que nos levou àquele defeito, ou que nos causa aquela perturbação. Ela está no espírito. Esta é que é a causa, ou na mente, né? Então eu devo atacar como remédio, como solução, a causa, que é o espírito ou a mente. Então, muitas vezes, nós, nos ambientes familiares, a ciência atesta e nos traz essas situações como diagnósticos, né, para causas de desequilíbrios mentais ou de loucuras, e que outros milhões também de irmãos conservam semi-loucos nos lares. Olha que situações. Conservam-se semi-loucos nos lares ou nas instituições, que são companheiros aqueles que de pouco devotamento e de renúncia
a submergir pouco a pouco no caliginoso tijuco das alucinações. Então veja como isso se perde nesse labirinto de situações, de questões em que a ciência, na sua grande maioria, né, ataca como causa e como solução a matéria física. Então, enquanto esses irmãos não encontrarem a forma justa e correta para essas drenagens, entendendo que os ensinamentos de Cristo e todas aquelas estações em que nós citamos na última quarta-feira, que Jesus nos deu de exemplo para que possamos buscar essa melhora, nós dificilmente, inutilmente lutaremos, né, com a forma física e muito pouco caminharemos nessas drenagens. Então a gente está tocando nesses pontos citados por André Luiz, mas também citando o exemplo em que a ciência esbarra até certo ponto, né, e nós não devemos deixá-la à parte. Ela é um grande aliado dos nossos entendimentos, das nossas compreensões e do nosso progresso. Mas nós temos que, de certa forma, entender essa drenagem e essa forma em que o espírito encontra para buscar o seu reequilíbrio, porque, de outra forma, somente a parte compulsória é que vai nos levar a conseguirmos melhorar diante dessas nossas estações, dentro dessas nossas milhares de reencarnações. Então nós primeiro encontraremos situações de desequilíbrios dentro dos lares, a drenar e aprofundar mais profundamente, caindo naquela parte que a gente chama de automatismo inferior, e aí sim a prevalência desta energia sobrepõe sobre todos os outros, e nós ainda vamos sofrer muito para entender e começar novamente a drenar essas energias. Então a gente vê, diante das várias situações, das várias nuances em que a loucura, em que a demência mental vai nos posicionar, que nós percebemos isso muito claramente nos lares, nos nossos meios sociais, em que alguns irmãos bastante no início de um certo desequilíbrio, de uma certa demência, de um psiquismo que tende a agravar, ou por outra forma, que ele está no limite, né, daquela drenagem, numa situação inversa. Esses são polos, são situações em que nós, quando estudamos a nossa sexualidade e como nós vamos resgatá-las e drená-las, essas energias pesadas, nós passamos a raciocinar e a observar o quanto isso é comum nas nossas sociedades. Outra forma bastante comum nos lares é o ciúme, que também são formas que podem estar no limiar dessa drenagem ou pode estar no início e no aprofundamento para acarrear energias mais pesadas. Inicia com simples ciúmes, uma posse, um domínio, partindo para a insatisfação, o desentendimento, a incontinência, a leviandade. Todos vão arrastar cada um de nós para o desequilíbrio. Seja o ciúme na forma da não expressão sublime do amor, mas da posse do é meu, ou a insatisfação com relação ao meu estado, à minha relação conjugal,
quer seja ela diante da forma física ou diante da sexualidade que cada um dos cônjuges a exerce, e chegando ao desentendimento, a possível incontinência que às vezes gera essas insatisfações, essas discussões, essas ciúme que eu não cedo, você também não cede. Então, tudo isso levando ainda mais aquele princípio de leviandade, que eu estou insatisfeito em casa, eu vou procurar isso fora do meu lar. É uma forma leviana de eu estar, né, nutrindo mais energias pesadas e achando que ali eu vou encontrar a solução para esses meus problemas. Então tudo isso arrasta a essas situações de desequilíbrio que podem estar de uma forma, repetimos mais uma vez, sendo no limiar para uma progressão, eu saindo desses sentimentos para um entendimento melhor. Essas são formas em que eu deixo, né, de exercê-las, ou que eu inicio da mesma forma, né, para o desequilíbrio ainda maior. Então, a gente percebe que inquietantes quadros mentais se pintam na Terra em todos os cantos, compelindo-nos a estafante serviço socorrista de modo a limitar o círculo de infortúnio e de pavor dos que lançam incálculos temerários aventureiros nos sentimentos animalizados. Quando estou me perdendo, me aprofundando cada vez mais nessas formas de energias, eu parto para o inconsciente e vou ter a minha relação de entendimento no meu subconsciente, ou no meu porão, ou no meu instinto. Então eu vou me perder, eu vou me lançar nas formas e nos meus pensamentos instintivos e automáticos, e deixo de usar grande parte do nosso livre-arbítrio nas escolhas em que eu poderia ter me prevalecido de alguma forma, de alguma escolha, diante dessas nossas complicadas situações. E tudo isso nós só vamos ascender ou, pelo contrário, nos aprofundarmos cada vez mais para o desequilíbrio diante das nossas escolhas, das nossas situações em que nos encontramos em face de cada reencarnação assumida. Aí vão envolver vários fatores que vão estabelecer essas nossas situações. O lar, as nossas formas gerais reencarnacionistas que vão determinar ações em que nós vamos depender de muitas escolhas diante daquelas estações ou virtudes que são o desejo, a posse, a simpatia, o carinho, o devotamento, a renúncia, o sacrifício, né? Então, como eu vou caminhar diante desses sentimentos é que vai determinar ou que vai privilegiar as nossas ascensões ou as nossas descensões. Isso é muito importante no meio familiar em que nós nos encontramos. Essas situações nós iremos assumir com toda certeza ainda na condição de espíritos. E vamos ter uma base que vai nos sustentar, uma base familiar, como toda uma ajuda que nós temos diariamente através da assistência dos nossos benfeitores. Então tudo isso são situações em que a gente encontramos e vamos encontrar nas nossas realidades diárias e vamos nos perder ou nos conduzir no caminho seguro e diante de uma escolha correta, se observarmos os ensinamentos de Cristo. Então, por hoje, meu irmão, meus irmãos, vamos ficar por aqui.
já é algumas situações que vão nos demandar bastante reflexão a todos e que procurem observar, né? E jamais apontar o dedo, mas entender essas situações que é tão presente na nossa sociedade. Então, por hoje, vamos ficar por aqui. Uma boa noite a todos. Então, vamos encerrar a nossa reunião fazendo a nossa prece de encerramento. Ainda com o pensamento elevado a Ti, Pai, queremos Te agradecer por mais essa oportunidade. Sempre, Senhor, pedindo, através da Tua infinita hierarquia, que esses benfeitores possam nos amparar, nos assistir e nos auxiliar, nos trazendo, Pai, a cada instante, que nós possamos ser tocados pela Sua luz, pelas Tuas energias, para que possamos promover as mudanças a que se fizer necessário em cada um de nós. E que possamos, Senhor, sobre a Tua luz do entendimento e da compreensão, prosseguir a nossa caminhada junto ao progresso. E que assim seja, graças a Deus.